Você concorda que a mulher seja sujeita ao seu marido? Você concorda que a mulher seja submissa ao seu marido? E você acha que Deus é machista ou que a Bíblia é um livro feito para homens machistas? Durante muitos séculos, esse tema e outros relacionados a esse, semelhantes a esse, tem sido questão de grande polêmica, de muitos debates. Mas hoje nós vamos estar vendo que realmente a Bíblia fala sobre isso. Será que Deus quis que fosse dessa maneira? Em Efésios capítulo 5, versículo 22, o apóstolo Paulo escreveu assim: E vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Então o apóstolo Paulo deixou esse mandamento para as mulheres, para a igreja. E durante muitos séculos, algumas mulheres foram discriminadas pelo seu marido, foram vítimas de machismo no casamento, na igreja. Mas será que essa realmente é a vontade de Deus para a mulher e para o homem? Então esse e alguns outros versículos têm sido trazido de maneira errada para as pessoas, e durante muito tempo as mulheres têm sido vítimas de machismo, de discriminação pelos seus maridos, e até mesmo em algumas igrejas que interpretam de maneira errada esse e alguns outros versículos. Mas é fácil pegar um versículo e distorcer da maneira que lhe convém, da maneira que lhe agrada. Mas nós sabemos que realmente o apóstolo Paulo escreveu isso. Está escrito: vós mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Então nós temos um grande problema aí, porque se Deus não é machista, se a Bíblia não é machista, mas está escrito realmente isso, então nós temos um grande problema para estudar, para decifrar. O Novo Testamento, ele inteiro foi escrito em grego. Então nós temos que pegar e analisar, estudar o grego para entender o verdadeiro significado da palavra sujeitai-vos. E vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido. Então nós temos que pegar o original grego para poder saber o verdadeiro significado dessa palavra. Então, a palavra sujeitai-vos, no original grego, é a palavra upotasso. O potasso é uma palavra usada pelo exército, era usada pelo exército romano. É uma palavra de uso militar. Então, o potasso, em grego, no grego original, significa enfileirar-se abaixo de uma missão. Então a palavra sujeitai-vos, em grego, é o potasso. E no original grego significa isso. Embaixo de uma missão. Então a mulher que é sujeita ao seu marido, ela está debaixo de uma missão, que é o verdadeiro significado da palavra em grego, o potasso. Então a mulher sujeita ao seu marido está debaixo de uma missão. Então, se a mulher está debaixo de uma missão, essa palavra, como eu já disse, tirada do dicionário Vine, dicionário hebraico e dicionário grego, então essa tradução significa que a mulher sujeita está numa missão, está debaixo de uma missão. Então, a mulher sujeita ao seu marido está debaixo de uma missão com o seu marido. Então, a mulher está numa missão de apoio com o seu marido. E se a mulher está numa missão de apoio, de maneira nenhuma ela é inferior ao marido. De maneira nenhuma o marido é superior a ela. E sim, eles estão numa missão junto. A mulher sujeita, a mulher submissa, ela está numa missão de apoio ao seu marido. Então, essa palavra, sujeitai-vos, não significa de maneira alguma que a mulher é inferior, que a mulher é mais fraca que o homem, e sim, ela está em sentido de igualdade. A palavra submissa, sujeitai-vos, significa que a mulher está numa missão de apoio ao seu marido. Ou seja, ela está capacitada, ela está preparada, tem um sentido de força, de capacitação. Esse é o verdadeiro sentido da palavra.
Então, durante muito tempo, essa palavra, vós mulheres, sujeitai-vos, ou seja submissa ao vosso marido, foi trazida de uma maneira machista, pejorativa, e muitas mulheres foram discriminadas durante séculos, durante milênios até mesmo, por causa desse versículo, que foi desse e de alguns outros versículos que foram interpretados mal. Mas se nós for estudar realmente o verdadeiro significado da palavra, então a mulher não é inferior ao seu marido, e sim, ela é igual ao seu marido, pois ela está na mesma missão e numa missão de apoio ao seu marido. Esse é o significado da palavra sujeitai-vos, debaixo de uma missão. Então a mulher que se sujeita ao seu marido está debaixo de uma missão junto com o seu marido, apoiando o seu marido. Esse é o verdadeiro significado. Mas nós precisamos entender realmente, como na Bíblia tudo tem ligação, tudo faz sentido, nenhum versículo, nenhuma palavra é isolada. Se a mulher está debaixo de uma missão de apoio ao seu marido, que missão seria essa? Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 22, se eu não me engano, está escrito assim, Deus disse assim para Adão e para Eva, ide, multiplicai e frutificai, sujeitai toda a terra e dominai sobre os animais. Então esse foi o mandamento de Deus para Adão e para Eva, lá em Gênesis, no paraíso. Consequentemente, esse mandamento é para nós também, para o homem e para a mulher hoje em dia. Quando Deus falou, ide, frutificai e multiplicai, ele disse, vão e constituam família. Esse é o significado. Então Deus deu a ordem para Adão e para Eva constituir uma família. E quando ele falou frutificai e multiplicai. Então a missão que Deus deu para o homem e para a mulher é constituir família. Então a missão que nós temos hoje, no nosso casamento, junto com a nossa esposa, a esposa junto com o seu marido, a missão é essa, constituir família. Então a mulher submissa, a mulher sujeita ao seu marido, é a mulher que está apoiando o seu marido para uma família para a sua família ser abençoada, para a sua família ser próspera, espiritualmente, financeiramente, em todos os sentidos. Essa é a missão de apoio da mulher ao marido. Foi essa a missão que Deus deu para o homem e para a mulher. Então a mulher sujeita, a mulher submissa ao marido, é a mulher que ajuda o homem em todas essas áreas, em todas essas questões dentro da sua casa, da sua família. Então Deus disse, ide, frutificai e multiplicai. Deus mandou que o homem e a mulher constituíssem família. E Deus também falou ali para Adão, para Eva, sujeitai toda a terra e dominai sobre os animais. Então o mandamento foi esse, que o homem e a mulher constituíssem família, sujeitasse a terra, ou seja, que o homem e a mulher trabalhassem, dominassem sobre os animais. Então, é essa a missão que Deus deu para o homem e para a mulher. Para constituir família, para trabalhar. Então, a mulher não é de maneira nenhuma inferior ao homem. E sim, ela tem que apoiar a mulher submissa, a mulher que sujeita ao seu marido, ela vai apoiar o seu marido para o crescimento, para a melhora da família, para que a família seja uma família abençoada, e também vai apoiar no trabalho, para que eles possam crescer juntos. Então, essa é a missão que Deus deu para o homem e para a mulher. Então, se nós for entender, for estudar realmente a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, Deus não é machista de maneira nenhuma, a Bíblia também não é um livro machista feito para homens opressores, e sim é a palavra de Deus para que, através do conhecimento, através do Evangelho, nós venhamos a ser salvos. Pois, como está escrito, o meu povo está perecendo por falta de conhecimento. Então, muitos não conhecem o verdadeiro significado, o verdadeiro sentido da palavra de Deus, e por isso estão sofrendo, por isso estão sendo destruídos, por falta de conhecimento. Em Romanos, capítulo 1, está escrito assim, não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu e depois, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Então o Evangelho é o poder de Deus
Então é necessário nós conhecer o Evangelho, é necessário nós conhecer o poder de Deus, pois através da palavra de Deus, através do poder de Deus, é que nós vamos ser salvos. Então, nós não podemos sofrer, ser destruídos por ignorância, por negligência, sim, vamos estudar a palavra do Senhor. Eu não julgo aqueles que, durante muito tempo, entenderam esse versículo de maneira errada, e até hoje muitos entendem e debatem sobre isso, mas nós não precisamos ter nenhum dicionário para traduzir cada palavra, cada versículo da Bíblia, do grego, do português para o grego, do grego para o português, do hebraico, ou assim vice-versa. Nós não precisamos disso. Nós precisamos apenas ter o Espírito Santo, pois o Senhor Jesus fala lá em João 14, o Senhor Jesus fala assim: eu vou para o Pai, mas vos enviarei o Espírito Santo, o Consolador, e ele vai vos ensinar e lembrar tudo aquilo que eu vos tenho dito. Então, quando o Senhor Jesus subiu ao lado de Deus, à direita de Deus, o Senhor Jesus mandou para nós o Espírito Santo. Então, se nós realmente tiver o Espírito Santo, uma vida em comunhão com Deus, o Espírito Santo vai nos revelar o significado de cada palavra, de cada versículo. Então, não é necessário nós estar estudando, se aprofundando muito. É bom, mas o próprio Espírito Santo é quem vai dar o entendimento correto de cada palavra. É necessário estudar, sim, não estou dizendo que não é necessário. É necessário estudar a palavra de Deus, mas quem vai dar entendimento é o Espírito Santo. Então, e a própria Bíblia também, a Bíblia tem muitas questões, mas a Bíblia também tem todas as respostas para cada questão. Aqui em Efésios mesmo, capítulo 5, se eu não me engano, ali é o versículo 25, o apóstolo Paulo escreveu assim: e vós, marido, amai vossa esposa, assim como Cristo amou a igreja e se sacrificou por ela. Então, esse é o padrão, esse é o modelo de amor que o marido deve seguir. O marido deve amar a sua esposa como Jesus Cristo amou a igreja. Então, o marido que realmente ama a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, de maneira nenhuma vai pegar um versículo da Bíblia e distorcer para satisfazer a sua vontade, a sua natureza humana, como muitos usaram e usam até o dia de hoje, esses versículos assim: vós mulheres, sede sujeitas ao vosso marido. Muitos homens pegam esse versículo para discriminar a sua esposa, para agir de maneira machista contra a sua esposa. Mas o marido que realmente ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, jamais vai fazer isso. Como eu disse, a Bíblia tem muitas questões, mas tem muita resposta. Então a mulher deve ser sujeita ao marido, e sujeita significa que ela está numa missão de apoio ao marido, mas o marido deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Então, quem está com um grande problema na mão, se é que nós podemos falar dessa maneira, não é a mulher que deve ser submissa, a mulher que deve ser sujeita ao seu marido, e sim ao marido que deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Esse sim é uma grande questão. Então, o homem que ama realmente a sua esposa jamais vai ser machista, jamais vai faltar com respeito. Assim como Cristo amou a igreja, assim o marido deve amar a sua esposa. Então, esse é o verdadeiro sentido da palavra, o verdadeiro significado da palavra sujeita. A mulher deve estar numa missão de apoio ao seu marido. E juntos, nessa missão, o homem e a mulher vão ter uma vida em comunhão com Deus para o crescimento da sua família, tanto espiritualmente, como financeiramente, quanto na saúde. Então, esse é o propósito de Deus, uma família abençoada. E em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo te dê o entendimento dessa palavra. E se você ficou com alguma dúvida, deixa no comentário aí se você concorda que é dessa maneira, ou se você acha que é de outra maneira, também deixa no seu comentário. Isso é muito importante. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. E, por gentileza, se você não se inscreveu no canal Deus e Família, se inscreva nesse momento, pois o objetivo do canal Deus e Família é
glorificar o nome de Deus primeiramente e levar o Evangelho para as famílias, assim como essa questão, muitas outras questões têm sido debatidas e muitas famílias vêm sofrendo, ao invés de ser abençoadas, muitas famílias vêm sofrendo porque as pessoas, tanto o marido como o homem, não conhecem o verdadeiro significado da palavra de Deus. E aqui o objetivo do canal Deus e Família é trazer a palavra de Deus da maneira correta, da maneira verdadeira, para que você e a sua família venham ser abençoados. Pois esse é o Evangelho, esse é o objetivo do Evangelho do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos, capítulo 1, está escrito assim: não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Então, esse é o Evangelho do Senhor Jesus, é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Mas para ser salvo, você precisa entender o Evangelho, você precisa conhecer realmente o Evangelho. E o objetivo do canal Deus e Família é realmente esse, é exatamente esse: levar o Evangelho da maneira correta, sem segundas intenções, e sim para que o nome de Deus venha a ser glorificado e para que você e a sua família venham a ser salvos, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E em nome do Senhor Jesus, eu desejo grandemente que Deus venha estar abençoando você, abençoe toda a sua família. E se inscreva no canal, curta o vídeo aí, e até o próximo vídeo, se assim for a vontade do Senhor. Deus abençoe a todos.